Atos 14, de 19 a 22, diz assim: alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo, e no dia seguinte Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Diz isso aí na sua Bíblia? Está escrito aí? Irmãos, eu quero hoje que a gente possa lembrar de algumas coisas. Como é bom a gente ser abençoado, não é? Quem não gosta de ser abençoado aqui? Tem alguém que não gosta? Todos gostamos de ser abençoados. Como é bom quando a gente tem bênçãos para contar. Como é bom quando nós podemos testemunhar das maravilhas do Senhor, daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós viemos para a igreja satisfeitos, felizes, por podermos repartir as bênçãos e mais bênçãos que Deus faz na nossa vida. Não é bom isso? Não que a gente pede para o Senhor todo dia: Senhor, me abençoa, aquela oração de Abacuque, né? Quando é Abacuque, não, de Jabez, obrigado, faltou o nome, que ele fala lá: Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, e no final do versículo vai dizer que Deus ouviu a oração dele. Então, orar por nós mesmos e pedir que Deus nos abençoe, não é errado. Não é errado, não é nada demais, porque há fases na vida da gente que nós temos tantas coisas, tantas bênçãos, tantas vitórias para contar, tantas alegrias, que um culto só é pouco. Um culto só é pouco para a gente contar todas as coisas, e nós estamos andando na rua como crianças, saltitando, dando bom dia até para poste, de tão alegres que nós estamos, tão felizes, porque tem fases na nossa vida que é assim, não é? Você não viveu isso já? Já, com certeza. Mas nem todas, nem todas. Às vezes, quando nós viemos para o culto, e nós temos muitas pessoas que estão compartilhando seus testemunhos, estão contando as suas vitórias, as suas bênçãos, estão contando as suas realizações, os seus empreendimentos, aquelas coisas que Deus faz na vida delas. Nós ficamos ali, e nós ficamos no sentido, a gente se sente tão pequenino, porque a gente está ali sentado no banco, as pessoas contando coisas maravilhosas, e a impressão que a gente tem, às vezes, é que Deus passou a bênção por nós. A gente tem a impressão que Deus já abençoou todo mundo, Deus já cuidou de tanta gente, Deus fez tanta coisa da vida das pessoas, e nós parece que ficamos ali preteridos, Ele não faz nada por nós. Nós ficamos ali e nós não ousamos nem levantar a cabeça, e a gente vai falar: alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada comigo, porque todo mundo contando bênçãos, maravilhas, coisas maravilhosas, e parece que na minha vida não acontece nada. Parece que a minha vida está seca, que nem a areia lá do deserto. Parece que a minha vida está tão distante, está tão preterida, que parece que Deus abençoa todo mundo e não eu. E a gente fica ali, né? Você já se sentiu assim? Eu já. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e ele pregou uma mensagem tão poderosa, era maravilhas, era coisa tão positiva, vitórias, milagres, tantas bênçãos, tantas realizações. E ele estava pastoreando uma igreja do tamanho da igreja que eu estava pastoreando também, mas ele contava tantas bênçãos, tantas coisas. Eu olhava e parecia que eu ficava me encolhendo ali no banco, parecia que eu me sentia menor do que um grãozinho de areia, porque Deus deu tantas vitórias àquele homem, e parece que na vida da gente as coisas não acontecem da mesma forma, ou não acontece com a mesma rapidez, com a mesma intensidade, e a gente fica perguntando: mas será que Deus esqueceu de mim? O que será que está acontecendo comigo? Será que eu não estou fazendo certo as coisas? Como explicar as lutas? Porque as alegrias a gente explica com facilidade, mas como explicar as lutas? Como explicar as orações que não são atendidas?
Como explicar as esperanças que se desvanecem, que a gente faz tantos planos, parece que está tudo 100% e de repente aquele negócio começa a desmoronar, como um castelinho de areia que a gente faz na beira da praia. Como que a gente explica a dor? Como que a gente explica a doença? De pessoas que estão bem de saúde, depois elas vão adquirir uma doença e elas vão partir tão cedo. Elas vão embora e a gente fica pensando, por quê? Como explicar isso? Será que então a gente não recebeu a bênção esperada, mas alguma coisa que a gente fez tirar essa bênção de nós? Como explicar isso? Como explicar as tristezas, os nãos da vida? Como explicar isso? Esse texto que nós lemos, Paulo foi apedrejado. E é possível que ele tenha até morrido, nós não sabemos. Porque a Bíblia diz, o texto aqui fala, que ele foi apedrejado e ele caiu e as pessoas pensaram que ele tinha morrido realmente, porque ele caiu e ficou ali. E depois ele levantou, e esse levantou pode ter sido em virtude das orações daqueles irmãos que estavam cercando e oraram e ele levantou, porque Paulo estava tremendamente machucado. Não pense os irmãos que esse apedrejamento aqui era um pedrinha, bolinha de gude. Não, esse apedrejamento aqui era paralelepípedo mesmo. Porque os judeus, eles não apedrejavam para machucar. Os judeus, eles apedrejavam para matar, para quebrar osso. Era isso que eles faziam. E Paulo ele tinha acabado de ser apedrejado. Os discípulos rodearam Paulo, oraram por ele. O que aconteceu? Paulo levantou imediatamente e começou a trabalhar, continuou na verdade trabalhando pelo Evangelho, e ele fez muitos discípulos de Jesus. E depois ele voltou e ele exortou aqueles discípulos e ele falou uma coisa que eu não sei para você, mas isso aqui para mim às vezes é muito difícil de ouvir essas palavras e adequar essas palavras ao meu coração. É muito difícil. Ele vai falar assim com os discípulos, depois que ele foi apedrejado, depois que ele ficou tão machucado, levantou, continuou pregando o Evangelho, ele chama os discípulos e fala assim, meus irmãos, por meio de muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que sofrer faz parte. Ele está dizendo aqui que as lutas, que as batalhas, que as agruras do dia a dia fazem parte da vida daquele que quer entrar no reino dos céus. Como é difícil a gente adequar isso na nossa vida, né? Porque um dia alguém nos falou que nós vindo para o reino de Deus, nós vindo para a fé, nós começamos a servir o Senhor, a nossa vida ia mudar. E nós viemos para a igreja pensando, a partir de agora eu vou andar surfando nas nuvens, né? Eu vou andar a partir de agora, minha vida vai ser saltitando, porque agora eu sou de Jesus. E vem o Paulo e me diz que importa que por muitas tribulações é o que nos aguarda na vida cristã. Meus irmãos, esses discípulos aqui, eles estavam sofrendo, tanto quanto Paulo estava sofrendo também. A vida não era fácil para aqueles discípulos. Hoje nós temos alguma cidadania, nós temos os nossos empregos, nós temos as nossas casas, nós temos comida à mesa, nós temos alguma forma de cidadania, mas esses discípulos aqui, a maioria desses discípulos não tinha nada. A maioria deles não tinha nada. Eles não tinham carteira de trabalho assinada, eles não tinham emprego fixo, alguns deles eram escravos, a maioria deles trabalhava de dia para comer de noite, eram pessoas sofridas. Esses discípulos eram pessoas cansadas, e ainda mais, eles estavam sendo perseguidos, porque eles estavam adorando um Deus que não tinha imagem, um Deus que não tinha um espectro, porque na concepção romana, na concepção latina e na concepção grega, não era possível você adorar um Deus que não tivesse um espectro, uma imagem. Não dava. Um Deus sem espectro. Ainda mais adorando um Deus que tinha morrido, adorando um homem que tinha morrido e que tinha dito que iria repartir a sua carne e o seu sangue, eles iam comer e beber.
E eles disseram: vocês são vampiros, vocês são canibais e nós temos que matar vocês. Não era fácil ser discípulo de Jesus nesse tempo aqui. Era difícil, era terrível, e esses homens aqui estavam cansados. Cansados como ficamos algumas vezes na nossa vida, quando as nossas esperanças, quando os nossos sonhos, quando os nossos projetos, parece que eles afundam. Parece que do nada você está andando na rua com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus alvos de vida, que pareciam que estavam tão estabilizados, parece que o chão se abriu e caiu tudo lá embaixo. Quando parece que Deus, Ele esqueceu de nós. E quando parece que as respostas de Deus é sempre não, não, não. A gente pede: Senhor, por favor, e é não, e é não, é não o tempo todo. Você já se sentiu assim? Eu já. Eu quero dizer para você que houve uma pessoa que também sentiu a mesma coisa. E se tem alguém que merecia que as suas orações fossem atendidas, se é alguém que merecia ter o seu coração acalentado pelo Senhor, era essa pessoa. Porque ele sentiu a mesma coisa que talvez alguém que está aqui nessas cadeiras hoje esteja sentindo. Alguém que está aqui, que poderia estar sentindo a mesma coisa. E essa pessoa foi Cristo no Calvário, sangrando, o corpo latejando, a dor imensa, a mosquitaiada lá em volta, e ele sofrendo a dor do nosso pecado. Ele sofrendo a dor do seu pecado, porque às vezes a gente fala que Deus morreu por toda a humanidade, mas na verdade a gente poderia fazer diferente. A gente poderia assim: Deus morreu pela Laine, Deus morreu pela Daiane, Deus morreu pela Dedê, Deus morreu pela Laura, Deus morreu por você. E Jesus estava naquela cruz suportando o seu pecado e o meu pecado. E ele ora: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Jesus sentiu o desamparo. Irmão, sentir desamparo pode acontecer na vida da gente. Sentir que a gente está meio deixado para lá, sentir que Deus parece que passou longe de nós, pode acontecer na vida da gente. Com orações que não são atendidas, com esperanças que não dão em nada. A gente planeja, a gente põe no papel, a gente ora, a gente busca, a gente começa a realizar e afunda, com planos que viram poeira. Quantas vezes planos da gente viram poeira? A gente está planejando algo tão bom, e a gente diz: Senhor, isso aqui eu quero que sirva para a glória do Teu nome, e a gente vai, a gente luta, a gente se esforça, e não dá certo. Sentir desamparo com propósitos que não se concretizam, com sonhos que não são realizados, com projetos que não vão para frente, com enfermidades que não é curada. Quantas vezes nós vivemos isso na nossa vida? E Paulo vai dizer para nós: irmãos, importa que por muitas tribulações nós possamos entrar no reino de Deus. Como conviver com a esperança que se desvanece? Como conviver com isso? Como continuar lutando? Como parece que quanto mais a gente luta, mais a gente perde. Como conviver com a dor que custa sair? Eu não estou falando só da dor física, a dor física também, mas eu estou falando da dor da alma. Aquela dor que nos persegue, aquela coisa que não nos deixa em paz. A gente deita para dormir, a gente não consegue, a gente sonha. E aí o apóstolo Paulo vem e diz para nós: irmãos, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Isto é, irmãos, vale a pena sofrer um pouquinho só. E assim que o cristão, nós, você e eu, é assim que o cristão precisa e deve encarar todo o sofrimento neste mundo. Porque nós sabemos que a promessa que o Senhor tem para nós é que isso que nós estamos vivendo aqui é só um momento. Nós não somos desse mundo. Deus está testando a nossa fé.
Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está trabalhando para que nós possamos chegar à glória celestial que está sendo preparada para nós. Vale a pena sofrer um pouquinho só. Eu gosto muito da palavra que diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um tempo, a nossa vida aqui vai durar o quê? 80, 90, 100 anos, e depois nós vamos partir, e a nossa vida eterna vai ser muito maior do que tudo aquilo que a gente sofre aqui. Então não dá para desistir, não dá para sofrer demais. O cristão precisa olhar para os sofrimentos e olhar para eles e ver que são formas com que Deus está trabalhando a nossa vida, e a gente não pode deixar para trás. Então vale a pena passar por tribulações agora, porque muitas vezes as tribulações pelas quais nós passamos é para poder ajudar outras pessoas. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja te preparando para ajudar uma outra pessoa que um dia passe a mesma coisa que você? Porque eu acho muito ruim aquelas pessoas que dizem assim, isso aí eu já passei, não se preocupe, isso aí vai passar. Desvalorizando, depreciando a dor do outro. Jesus não está nos preparando para depreciar a dor dos outros. Deus está preparando você, porque alguém há de cruzar o seu caminho um dia. Deus há de cruzar o seu caminho um dia, precisando de uma mão, precisando de um apoio, precisando de um conforto, e você vai poder dizer para essa pessoa: olha, eu já passei o que você passou, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sofri muito na minha vida, mas eu preciso dizer que Deus vai libertar você. Eu sei que vai valer a pena, porque a vitória, quando ela chegar, ela vai ser infinitamente maior do que tudo o que você está passando hoje. E aí sim, aí alguém vai dizer: e se eu morrer, pastor, antes disso tudo chegar? Irmãos, quem disse para você que a morte é o fim de tudo na vida de um cristão? Quem disse para você que a morte coloca um ponto final na vida do crente? Paulo já falou: para mim o viver é lucro, morrer é lucro. Quer dizer, se eu morrer hoje, eu vou estar lucrando, eu vou estar ganhando tudo aquilo que Deus preparou para nós. A morte não é o fim. Mas então eu tenho que viver nesse mundo como se eu tivesse morrido? Não. Você tem que viver nesse mundo como se você estivesse vivendo debaixo da proteção do Senhor. Irmãos, o crente tem a vida eterna em Jesus. Você tem a vida eterna em Jesus? Tem ou não tem? Amém? Há uma glória celestial, e nós podemos perder de vista qualquer coisa, mas nós não podemos perder de vista a glória celestial que nos está prometida pelo Senhor. Ele não morreu na cruz por motivos pequenos. Jesus morreu na cruz para nos dar vida. E ele fala para os discípulos: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E aí ele faz a grande promessa: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus faz isso com você, você não está sozinho. Sabe aquele momento que você vira para o lado na sua cama e você não tem ninguém, é a parede e você, e você vira para o lado de madrugada, você acorda e as suas lágrimas caem, você chora, você está sofrendo, você está sendo pressionado pela vida, e a impressão que você tem é que você está sozinho. Jesus disse: eu estou com você até nesse momento. Amém. Até quando está te doendo. Deus não desperdiça as lágrimas de um coração contrito. A aprovação da vida, as lutas da vida acontecem para cada um de nós. A grande alegria do nosso coração é que a Bíblia diz que a chuva pode durar uma noite, e de manhã acontece o quê? A alegria vem pela manhã. Não vai ter problema, não tem dificuldade, não tem aflição, não tem luta, não tem derrotas que durem para sempre. Não tem. Quando nós nos convertemos, quando você e eu nos convertemos, nós somos somente um barro na mão do oleiro. Nós não temos nada, nós não sabemos nada, nós não temos experiência. Eu não sei se você já passou na minha época, quando eu estudava no ensino fundamental, nós tínhamos uma disciplina, que eu já não lembro o nome, faz tanto tempo,
mas a gente aprendia a fazer coisas com argila. Já brincou com argila alguma vez? A professora mandava a gente fazer, faz um copo. E a gente fazia um copinho ali de argila, tal, deixava secar, enfim. E depois que a gente fazia aquele copo, a gente levava para casa, mas é que não era um copo que a gente podia beber água, né? Era um copo muito mal feito, a gente tirava, tal. Era um copinho que não valia nada, só o nosso esforço, não valia nada. Quando nós nos convertemos, nós somos como aqueles copinhos. Nós não sabemos nada, nós não temos nada, nós não vimos nada, nós só temos a fé. E alguém vai dizer assim, só a fé? Mas talvez a gente não tenha aprendido na totalidade o que Deus pode fazer na vida daquele que tem só a fé. Amém. Se você tem a fé, se nós temos a fé, nós temos a consagração, se nós priorizamos o Senhor, Ele pega esse copinho que não vale 50 centavos e Ele vai moldando e vai te transformar numa porcelana fina, porque é isso que Ele quer para os seus filhos. Mas Ele só faz isso na vida daqueles que dizem, Senhor, eu estou aqui. Eu sou só barro, Senhor, eu não tenho nada, eu não sei, eu não conheço a Tua palavra, eu não tenho as experiências que eu gostaria de ter, mas eu estou aqui, Senhor, usa como o Senhor quiser. Ele vai pegar a tua vida e vai transformar numa bomba para a glória dEle. Vale a pena o sofrimento. Nós não temos experiência, nós não temos sabedoria, nós não temos discernimento, aí sabe o que Deus faz? Ele nos prova. Ele nos prova para fazer com que esse barrinho informe em suas mãos comece a tomar formato. Deus vai nos colocando na fornalha da provação e a gente acha que está sendo judiado. A gente acha que está sendo machucado pelo Senhor, que Deus não gosta de nós. Não, Ele está te colocando na fornalha da provação, na fornalha dos nãos da vida. Porque a vida tem nãos, e tem muitos, e Deus nos coloca lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito fácil ser cristão quando tudo está bem, não é? Se eu chegar para você aqui, como é que está a tua conta bancária? Ah, pastor, está lá de 10 dígitos já, está legal. Então a gente está tudo bem, né? Que é o caso do pessoal que trabalha na Xinxim, é tudo conta alta. A gente pensa assim, está tudo bem. O que você vai fazer hoje? Ah, nem sei, eu vou para algum restaurante caro. Está tudo bem financeiramente, mas a pessoa não está sendo tratada pelo Senhor. E aí quando Deus vai tratar a gente, Ele fala, eu quero tratar a sua vida como eu fiz com o meu servo Jó, que era um homem rico. Eu tirei dele o dinheiro, eu tirei dele os animais, eu tirei dele os filhos, eu tirei dele a saúde, eu tirei dele tudo. E sabe o que Jó fez? Ficou fiel. Sabe, irmãos, Jó, quando estava ali no chão, ele passava pedaços de pedras nas feridas, porque a dor que ele sentia passando pedra era menor do que a dor que ele sentia não passando, de tanta dor. Fiz uma pesquisa uma vez e descobri que Jó tinha mais de 60 tipos de doença ao mesmo tempo no seu corpo. Eu fui listar uma vez, não consegui listar 60. Jó estava sofrendo, mas a Bíblia diz que quando ele falou assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você acha que ele falou isso depois que ele ganhou tudo de volta? Não, ele falou isso quando ele estava lá, sentado, cheio de feridas, sangrando, excreção, pus, dor. E ele fala diante de todo aquele sofrimento, Senhor, agora eu te conheço. Então Deus tirou tudo dele. E se hoje, 5.000 anos depois, nós ainda ouvimos falar de Jó, nós sabemos o que aconteceu com ele, nós sabemos as lutas que ele passou, é porque ele foi para nós um exemplo de fé, de um homem que sabia que Deus não estava castigando, Deus estava preparando esse homem para grandes coisas. Deus odiava Jó? Não. Mas Deus estava preparando Jó para ser para nós o maior exemplo de paciência e de fé que já ouviu. Porque esse homem até hoje nós sabemos dele. E Jó foi no vale da sombra e da morte. Jó foi no aperto, na dor, ele chorou, ele sofreu, ele sentiu.
Irmão, o seu não pode virar um sim. Mas tem uma coisa: o seu não pode nunca virar um sim. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Mas o sofrimento que nós passamos aqui não são de se comparar com a glória que nós teremos junto com Jesus. Amém. Não são de se comparar com a vitória ou com as vitórias que nós vamos receber do Pai. Isso aqui não é uma questão material, onde você vê ou não vê. Isso aqui é promessa do Senhor. Deus, Ele está nos preparando. Ele está nos dando os nãos da vida às vezes, um emprego que não paga tão bem, um emprego que te consome, um relacionamento familiar que não está tão bom, uma situação profissional, seja o que for. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que creram. Por isso, meu irmão, se você foi colocado na fornalha da provação, se você foi colocado na fornalha das durezas da vida, dos nãos da vida, aguente firme e olhe para Jesus. A Bíblia fala de um homem no Velho Testamento, que ele foi lá e cavou um poço. Tem poço lá? Vocês têm, né? Ele foi lá e cavou um poço. E daí vieram os inimigos e disseram assim para ele: esse poço é nosso. Você cavou o poço nas nossas terras, então esse poço é nosso. E foram lá e entulharam o poço dele. Encheram de pedra, de terra, fecharam o poço. Ele olhou para aquilo, andou um pouco mais para frente e cavou um outro poço. Para quem já viu o poço serem cavado, sabe que isso leva tempo, dá trabalho. E ele cavou outro poço. Começou a sair água. Vieram os inimigos e disseram: não, essa aqui também é nossa terra, esse poço é nosso. E entulharam o poço dele de novo. Aí o que ele fez? Ele andou para o outro lado e cavou um outro poço. E aí vieram os inimigos e disseram de novo: não, esse poço também é nosso. E entulharam o poço dele, fecharam o poço dele. E ele andou um pouco mais à frente e cavou um outro poço. E Deus falou assim para ele: a partir de hoje, ninguém mais vai tapar os teus poços. Glória a Deus. Porque ele não desistiu. É diferente de mim, talvez seja diferente de você. Quando alguém entulha os nossos poços, quando alguém joga água nos nossos planos, a gente já vai querer chutar o balde: já não quero mais saber disso, não vou fazer mais nada, não quero mais saber. E tá. Deus está ensinando para a gente: fica firme. Se alguém entulhar os teus poços, cava outro. Vai chegar o dia que Deus vai dizer: ninguém mais vai mexer nos teus poços, porque eu te protejo. O que Deus quer é homens e mulheres corajosos. Amém. Homens e mulheres intrépidos, que não se mexem para nada, como diz o gaúcho, que não se entreguem por nada, porque é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas covardes. Homens e mulheres covardes Ele não pode usar. Homens e mulheres covardes ficam em casa vendo TV e comendo pipoca. Mas aqueles corajosos, aqueles que se fechar um poço ele abre outro, fechar e abre de novo, são esses que Deus usa para serem sustentáculos da obra dele. Isso dá trabalho, irmãos. Isso não é fácil, não é. Mas é isso que Deus quer para nós. Você acha que Deus, quando Ele foi abrir o mar vermelho lá, que coisa linda, eu queria ver essa cena. Você acha que Deus precisava que o Moisés erguesse o seu cajado para abrir o mar? Precisava isso? Não, Deus podia abrir e deu passo aqui, podia até botar uma esteira rolante para o povo passar sem precisar caminhar. Mas não, Deus disse: estica o teu cajado e o mar vai se abrir. E foi isso que aconteceu. Você acha que naquela batalha que estavam lá os homens, quando ele estava com o cajado erguido, o povo estava ganhando lá embaixo. Quando ele baixava o cajado, o povo começava a perder. Aí os irmãos dele foram segurar o braço para aquele. Você acha que Deus precisava disso? Não, mas o que Deus faz? Deus vai dizer para você: faça a tua parte. Não seja covarde, não seja medroso.
Não seja de fácil desistência. Lute, porque Ele está formando você uma joia de grande valor, que o exemplo da tua vida vai edificar toda uma geração, porque você é dele. Vale a pena aguentar os nãos da vida, meus irmãos. Vale a pena aguentar as tristezas. Vale a pena aguentar as vezes que você luta e não dá em nada. É por isso que nós vamos transformar a nossa fraqueza em vitória, porque o apóstolo Paulo ele fala assim: quando eu estou fraco, eu estou o quê? Forte. Sabe por quê? Porque quando eu estou forte fisicamente, quando eu estou forte com as minhas coisas, forte com a minha certeza pessoal, forte com o meu poder pessoal, com a minha força física, eu estou forte comigo mesmo, eu acho que eu não preciso de Deus. O ser humano é assim. Mas quando eu estou fraco de mim mesmo, quando eu sei que eu não posso, e se depender de mim eu estou perdido, aí eu vejo o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus quer isso. Não dá para explicar os nãos da vida. O que dá para dizer é que eles são reais. E que talvez alguns aqui estejam passando. Talvez nem todos. Mas aqueles que não estão passando, com toda certeza, em algum momento você vai passar. Porque Deus disse isso: no mundo vocês vão ter aflições, mas não tenham medo, eu estou com vocês. E se Deus está comigo, meus irmãos, venha o que tiver que vir, pode vir. Se Deus está comigo, eu sei que eu posso, não porque eu sou forte, mas porque Ele está comigo. Se Deus está comigo, pode vir qualquer coisa. Amém. Então, quando nós formos chorar a nossa dor, quando nós formos sofrer a nossa dificuldade pessoal, nós precisamos lembrar que o próprio Filho de Deus passou pelo vale sombrio da dor, dos nãos da vida, só que Ele venceu. Amém. E hoje Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele vai dizer assim para mim: eu venci o mundo, você também pode vencer. Isso não é nem uma palestra de coaching. Isso aqui não é uma palestra de motivação. Não, isso aqui é a Bíblia. Porque Jesus fala assim, ó: tende bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflições. E aquilo que parece uma dificuldade hoje, será uma bênção amanhã. Porque Ele venceu o mundo e disse, Ele disse, não fui eu. Ele disse, eu venci, vocês também podem. Então isso é promessa. Nós não sabemos os planos de Deus ou os projetos de Deus para a nossa vida de uma forma geral. Mas às vezes, meus irmãos, preste atenção nisso. Às vezes, um negócio não realizado é bênção do Senhor para a sua vida. Às vezes, um diploma que você não conquistou é bênção do Senhor para a tua vida. Às vezes, um emprego que você não conseguiu é bênção do Senhor para a tua vida. Às vezes um não amoroso é a bênção de Deus para a tua vida, porque Deus Ele não quer nos dar coisas boas, Ele quer nos dar coisas maravilhosas. Nós precisamos entender isso. Sabe aquela pessoa que chega assim, um dia alguém chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria que você orasse comigo, porque assim, pastor, eu queria tanto ter um carro. Pastor, eu tenho um filho pequeno, eu queria tanto ter um carro, porque se eu tivesse um carro, eu teria mais facilidade de trazer a minha família para a igreja. Eu ia vir com a minha família para a igreja e tal. Aí o pastor se ajoelhou ali com o rapaz e oraram. E um tempo depois Deus deu um carro para esse rapaz. Aí na primeira semana ele botou toda a família no carro e trouxe para a igreja. Na segunda semana ele botou toda a família no carro e trouxe para a igreja. Na terceira ele não veio. Aí o pastor achou estranho. Aí na quarta ele também não veio. Na quinta ele também não veio. Aí o pastor foi na casa dele: o que está vendo, irmão? Estragou o carro? Ele: não, pastor, não é isso aqui. Assim, ó, eu não tinha carro, né, pastor? Eu não tinha carro. Então eu não podia fazer nada, né? Agora que eu tenho um carro, então eu aproveito os domingos, porque daí eu levo a minha família para a praia, né, pastor? Porque agora eu tenho um carro. Então eu tenho que ter um momento social com a minha família, né, pastor? Então
eu vou levar minha família para a praia, né? Um dia, quando der, eu vou na igreja. E o pastor, vamos orar de novo? Vamos, pastor. Aí o pastor se ajoelhou e começou a orar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tire o carro desse carro. Que o Senhor faça o motor fundir. Que o Senhor faça esse carro incendiar. Mas faça, Senhor, para que esse irmão possa voltar para a igreja. E é por isso que eu disse que às vezes algo que Deus não te deu pode ser a bênção do Senhor para a tua vida. Pode ser a bênção, porque às vezes nós pegamos as bênçãos de Deus e transformamos em algo que não vai abençoar a nossa vida. E Deus tira. Deus tira. A Bíblia fala assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Só isso. Vou terminar o versículo, acho que dá para ser mais aqui, né? Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Glória, melhorou. Olha o que diz o outro versículo: bem-aventurado será o servo que o Senhor encontrar servindo quando voltar, que encontrar orando quando voltar. Amém. Irmãos, encontrar no Senhor a satisfação faz da nossa vida melhor. Encontrar a satisfação no Senhor. Encontrar Deus quando Deus vier e Ele nos encontrar colocando os nossos negócios diante de Deus, colocando as nossas famílias diante de Deus. Sabe o que eu admiro na vida do Noé? Sabe o que eu admiro na vida do Noé? Porque ele vivia tão íntimo do Senhor, que a coisa que eu mais admiro não é ele ter construído uma arca. Tudo bem, a arca foi difícil, né? Mas não é isso que me admira, não. Não me admira ele ter colocado todos os animais dentro da arca, isso também não. Eu acho legal, mas não me admira. O que me admira na vida do Noé é que ele foi tão íntimo de Deus, que ele conseguiu trazer para a obra que Deus tinha feito, tinha mandado ele fazer, ele trouxe toda a sua família. Amém. Ele trouxe a esposa, ele trouxe os filhos, ele trouxe os esposos das filhas, ele trouxe as esposas dos filhos, ele trouxe todo mundo para construir a arca. Isso é um homem que entendeu o propósito do Senhor. A vitória pode não ser a mesma que o mundo vê. Porque qual é a vitória que o mundo vê? A vitória que o mundo vê é você promover no seu trabalho. Essa é a vitória que o mundo vê. A vitória que o mundo vê é hoje você ganhar X e amanhã você ganhar X ao quadrado. Essa é a vitória que o mundo vê. Não é a vitória financeira, mas a vitória que Deus vê é a vitória espiritual, é a vitória moral, é a vitória no céu. Um dia eu ouvi uma frase linda que dizia assim: se eu ganhar tudo nessa vida e perder os meus filhos, eu serei um derrotado. Ou se o que eu tenho me fizer entrar em qualquer lugar, mas não fizer os meus filhos entrar no céu, eu serei um derrotado. Meu irmão, Deus sabe quantas madrugadas você levanta para orar. Deus sabe. Deus sabe quantas lágrimas você derrama na presença dEle. Deus sabe quantas vezes você sentiu a dor no coração, mas ficou firme. Deus sabe quantas vezes o desejo que você tinha era de sair correndo, de largar tudo, de chutar o balde, mas você foi lá e construiu outro poço. E daí veio os nãos da vida e enterraram os teus sonhos, você foi lá e construiu outros. A vida enterrou outros sonhos, você foi lá e construiu outros. Em nome de Jesus, meus irmãos, fiquem firmes. Não abandonem a fé. Não abandone o Senhor. Não abandone por causa dos dons, dos nãos da vida. E saia daqui hoje com a consciência de que o seu Deus, segundo a sua justiça, suprirá todas as suas necessidades. Amém. A Bíblia diz que o meu Deus fará com que toda a minha ansiedade seja lançada sobre Ele, porque Ele tem cuidado de mim, e eu não temerei o que possa me fazer o homem. Amém. Abacuque disse:
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado nos currais, ainda que a terra trema, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmão, faça dessa semana a semana de amar a Deus mesmo dentro da fornalha. Faça dessa semana a semana de vencer as provações e dizer: Senhor, está doendo, mas eu estou aqui, Senhor. Um escritor famoso que um dia foi crente, hoje não é mais, vocês conhecem, o nome dele é Caio Fábio. Alguns conhecem. Ele escreveu um livro tremendo, lindo, lindo, eu li várias vezes. O livro tinha um band-aid na capa, literalmente um band-aid colado na capa, e o título do livro era Tá Doendo. Só isso, tá doendo. E ele fala nesse livro a importância de nós às vezes olharmos para o Senhor e dizermos: Deus, está doendo. Nada mais. Não o porquê, não para quê. Ó Senhor, por que você está fazendo? Não. Senhor, está doendo. Se o Senhor puder abreviar essa dor, eu fico grato. Mas se o Senhor não quiser abreviar essa dor, que assim seja a tua vontade na minha vida. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Não deixe de mostrar ao mundo o teu sorriso. Porque a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito. O seu sorriso vai ser verdadeiro essa semana. A sua alegria vai ser verdadeira. E Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você estender a mão, para você ajudar. Porque a única coisa, meu irmão, que vale a pena é quando nós podemos ser útil para outra pessoa. Quando nós podemos ser bênção para outra pessoa, nós não ficamos rodando em torno do nosso problema, da nossa dor, das nossas dificuldades. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém?